Olá, tudo bem? Estamos nós agora com a nossa última revisão para o Enem, né, nesse projeto do Pré-Enem Unir, pelo Procea. Então, hoje vamos para a nossa revisão 2, que é o nosso último encontro para a Frente B de Biologia. Sou a tutora Caterine Carvalho e vamos nós para essa última revisão. Então, a primeira questão que eu trouxe, vamos falar sobre o DNA. Então, os itens abaixo referem-se à estrutura e composição e função dos ácidos nucleicos. Então, você vai analisar de qual ácido nucleico estamos falando, de DNA ou de RNA. Mas a questão quer que você marque aquelas características que é do RNA, do ácido ribonucleico. Então, você olha, da estrutura do RNA, ácido ribonucleico, ele é de cadeia simples, então de estrutura é o item 2. Se eu falo de composição do RNA, eu penso em uracila e não em timina. Então, quanto à composição, eu falo aí no número 1. Se eu falo de função, eu falo de quê? De síntese das proteínas. Então, o RNA é responsável pela síntese de proteínas. Então, o item D, 1, 2, 1A. Isso, então o ácido nucleico é um de cadeia simples, mas ele chega a se enrolar sobre si mesmo, né? Tanto o DNA como o RNA, eles têm as bases nitrogenadas, mas a diferença, as bases nitrogenadas de sempre, né? Adenina, citosina, guanina, mas o que muda de um para o outro é que DNA tem timina e RNA tem uracila. E quem faz a transcrição gênica é o DNA, enquanto o RNA é responsável pela síntese de proteínas. Na segunda questão, no esquema abaixo, sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam, respectivamente, olha aí a imagem, o número 1 tem que ser, essas bolinhas correspondem ao fosfato, ao grupo fosfato, que todas elas têm. O grupo 2 seria o açúcar, né? Ou a ribose ou a desoxirribose, ligada às bases nitrogenadas. Se a gente for olhar na sequência, a gente tem fosfato como número 1 na letra C e letra D, mas o item 2 seria ou ribose ou desoxirribose. Como a gente não tem essa opção de ribose, a gente marca a letra C, que faz a sequência fosfato, desoxirribose, que é o açúcar, que é esse lugar do item 2, e a base nitrogenada em seguida. Tá? Então, nesse caso, estamos falando do DNA. Tá? Se tivesse uma alternativa que tivesse ribose ao invés de desoxirribose, mas na sequência fosfato, ribose e base nitrogenada, também estaria correto. Tá? Eu sempre coloco o comentário para vocês embaixo, né? Lembrando que esse açúcar é uma pentose, né? No caso, o DNA é uma desoxirribose e o RNA é uma ribose. 3. Testes genéticos. A ciência se antecipa à doença. Com o avanço do mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula, o projeto Genoma, né, de 1990, já é possível detectar por meio de exames o DNA e a probabilidade de uma pessoa desenvolver a doença. Reportagem do Globo. Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de bases do DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico de bases encontradas na molécula de DNA, é... O que você vai olhar para essa questão? Você vai ver se a citosina está ligada à guanina e a adenina ligada à timina. Não pode ser diferente. E você tem que lembrar também que adenina e timina são feitos por 2 ligações e guanina e citosina por 3. Então, se você olhar, vamos aí para as letras erradas primeiro. Na letra B, você tem o C, C. Está errado. O C se liga com G. Ou G com C, tá? A e A, não, é A com T, timina, ou timina com adenina. Letra C está errada também, ó, A com G, não tem como, o A se liga com timina, tá? O adenina se liga com timina, e aqui só por 2 ligações. Letra D, ó o erro, timina com guanina, então a letra que está com o pareamento correto é a letra A. Guanina com citosina com 3 ligações, adenina com timina e 2 ligações. Se você conferir até o final da imagem A, você vai ver que combina, não é? Citosina com guanina sempre com ligação tripla e adenina com timina sempre com ligação dupla. Ok? Letra A é o gabarito. Na quarta, o processo de síntese de proteínas é denominado de tradução e se baseia na união de aminoácidos a fim de formar uma proteína.
qual tipo de RNA está envolvido nesse processo. Quais são os 3 tipos de RNA para a síntese de proteínas? Quando você vai traduzir e formar uma proteína? Os 3 tipos, o RNA mensageiro, o RNA transportador e o ribossômico, né? Se envolve os 3. Então, nós temos o mensageiro, que ele leva a sequência de bases que foi guiadas pelo DNA, né? A síntese e que guiam a síntese, o transportador carrega aquele códon, né, para formar os aminoácidos, juntamente com o ribossômico trabalhando lá no retículo endoplasmático rugoso. Então, nós temos os 3 tipos de RNA trabalhando na síntese de proteínas. A quinta, na síntese proteica, observa-se os seguintes eventos. No item 1, o gene, que é o segmento de DNA, é transcrito em RNA mensageiro. Nesse momento, aquela parte que tinha timina passa a ser lida como uracila. Então, onde eu vou encontrar a adenina, quando o RNA mensageiro faz essa transcrição, faz essa leitura, na transcrição, ele já vai ter como uracilo. O RNA mensageiro combina-se com um complexo de ribossomos, RNA transportadores e aminoácidos. 3. A proteína é sintetizada. No experimento de laboratório hipotético, realizou-se a síntese proteica utilizando o DNA de um gene humano, RNAs transportadoras de ovelha e aminoácidos de coelho. Então, nós estamos falando de 3 indivíduos diferentes para fazer o mesmo processo orgânico. Então, ao final desse experimento, a nossa proteína vai ser de quem? Humana, da ovelha ou do coelho? Vai ser humana. Sabe por quê? Porque o DNA da transcrição foi humano. Tá? Então, quem manda é o DNA na síntese, ele que codifica qual proteína será sintetizada, ok? Então, letra A. Sabemos que existem 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas em um RNA mensageiro. Essas bases permitem a formação de 64 códons diferentes, mas somente 61 codificam aminoácidos. Eles codificam quantos aminoácidos? Os 20 aminoácidos diferentes que existem, né? Os 20 aminoácidos. Mas por quê? Porque existem códons que codificam o mesmo aminoácido. Então, nós temos muito menos aminoácidos do que códons. Eles se combinam, mas só chegam a formar 20 aminoácidos, porque mais de um códon codifica o mesmo aminoácido. Existem 64 códons diferentes no código genético. Desses códons, apenas 61 codificam aminoácidos, sendo os outros 3 chamados de códons de parada. Qual é a alternativa que tem os códons de término da síntese de proteína? Ele sinaliza que encerra aqui a síntese de proteína. Quando chega nesses códons, é UAG, uracila, adenina e guanina, uracila, guanina e adenina, uracila, adenina e adenina, que está no item E. Como você vê, na hora que passa o RNA transportador, consegue pegar nesse códon, ele identifica o AG, o GA e o AA, ele encerra porque ele sinaliza código de parada. Ok? Próximo. Em biotecnologia, uma das formas de manipular o material genético é utilizando-se da tecnologia do DNA recombinante, empregada nos procedimentos de terapia gênica. Só na terapia gênica a gente consegue, tá, manipular o DNA da forma de interesse dos genes que a gente está querendo que se expressem. A clonagem terapêutica, a produção de células-tronco, a terapia com células-tronco, clonagem de animais, tudo isso a gente não consegue manipular, tá? A gente só consegue repetir, mas manipular é na terapia gênica, ou seja, manipula mesmo, tá? Forma um DNA híbrido que na condição natural não era possível acontecer, ok? Então, eu posso manipular um DNA, colocar num vírus, e esse vírus vai expressar, né, o gene de interesse. É o que acontece, por exemplo, na produção de substâncias, né, como a insulina. A gente pega o gene humano, põe numa bactéria, a bactéria vai produzir insulina igualzinha à insulina humana, porque a gente manipulou o gene do DNA humano na célula da bactéria. Próximo, determinadas sequências de DNA presentes no material genético variam entre os indivíduos. A análise dessa variação possibilita, por exemplo, a identificação dos pais biológicos de uma criança. Considere os esquemas a seguir
de sequenciamentos de trechos de DNA separados por gel de eletroforese de uma família formada por um casal e 4 filhos. Comparando, né, com essas placas aí do DNA já todo feita a leitura, com seu sequenciamento todo feito a leitura, o filho biológico dessa mãe, com um pai diferente, é o de número, olha aí, o filho 1, ele tem o azulzinho de cima da mãe, o segundo é do pai, o amarelinho. Lá o penúltimo amarelinho igualzinho do pai e o último igualzinho da mãe. Esse filho aí é deles dois. Olha o filho 2. Esse primeiro tracinho amarelo não está nem no pai nem na mãe. Esse tracinho azul está na mãe. Então, ele é filho dessa mãe. O tracinho amarelo não está no pai. E o azul está na mãe. E o último azul está na mãe. Então, o filho 2, ele é filho somente dessa mãe, mas com outro pai que não é esse daí. Por isso, a questão é a gabarito letra 2, item 2, tá? Porque a letra B, o filho 2, ele guarda traços da mãe, mas não tem desse pai aí. O filho 3, olha o filho 3. Ele tem traços do pai e da mãe. Se você comparar, os traços se repetem. E o filho 4, ele não é filho de nenhum desses dois aí, porque não coincidem nem os tracinhos amarelos e nem o azul. Okay? Mas a questão pergunta o filho biológico da mãe, tá? E não desse pai. Então, a próxima questão. Um gene de uma espécie de água-viva foi inserido no genoma de camundongos. O resultado do experimento foi percebido quando esses roedores foram expostos à luz ultravioleta e, devido à presença de certas proteínas, eles brilharam. A técnica pode ser usada para marcar células cancerosas e isso identificá-las no corpo de uma pessoa. De acordo com o experimento realizado, os desdobramentos dessa pesquisa, é correto afirmar que as proteínas sintetizadas pelo camundongo teriam que ser injetadas em um tumor e elas se difundiriam para as demais células, permitindo marcá-las? Então, o que aconteceu? Ocorreu foi uma produção de proteínas que ficaram fluorescentes nas células do camundongo. Ou seja, os genes da água-viva que foram colocados nos camundongos expressou a produção de proteínas fluorescentes, que era essa a função desses genes. Tá? Por isso a letra B. Então, olha aí, o brilho dos camundongos é pela presença de alguma proteína que codificada pelo gene que a água-viva tem. E aí, como foi incorporada ao genoma dos camundongos, ele se expressou na síntese proteica, gerando camundongos fluorescentes. Próximo. Denominamos de mutação todas as alterações que ocorrem na estrutura do material genético. Uma dessas alterações é a troca de uma base nitrogenada. Eu tenho aqui a adenina, troco por guanina. Então, isso aí é uma alteração estrutural no cromossomo chamada de substituição. Substituir uma base por outra. Tá? Existem outros tipos de alterações, deleção, que é perda de um trecho, inserção de um outro trecho, adição de um outro trecho, inversão de trechos. Tá? Mas nesse caso, a troca de bases é substituição. Próximo. A respeito das mutações gênicas, foram apresentadas as 5 afirmações. Vamos ver quais são as corretas? As mutações podem ocorrer tanto em células somáticas como em células germinativas. Exatamente. Elas podem acontecer em qualquer tipo de célula. Somente as mutações ocorridas em células somáticas, lembrando que são células somáticas, células da pele, dos ossos, dos neurônios, né? São células somáticas. Somente as mutações nelas poderão produzir alterações transmitidas à sua descendência, independente do seu sistema reprodutivo? Não. As alterações que são transmitidas à descendência são as que ocorrem nos gametas, porque o gameta é o que transmite o DNA dos genitores para os descendentes. Apenas as mutações que atingem as células germinativas, que são, no caso, os gametas da espécie humana, são transmitidas aos descendentes. Item 3 correto, o item 2 está errado. 4. As mutações não podem ser espontâneas, mas apenas causadas por fatores mutagênicos, como agentes químicos e físicos? Não. Tenha muito cuidado com esses termos. Apenas, somente, tá? Leia bem, porque apenas e somente, às vezes ele
tá te dando até uma dica que aquela afirmação é bem restrita. Então, você lê com atenção para ver se realmente ela fica coerente, tá? Então, mutações podem acontecer de maneira ao acaso, ok? E podem ser por erros de replicação também, não somente por radiação, agentes químicos ou físicos. O item 4 está errado. As mutações são fatores importantes na promoção de variabilidade genética e para a evolução das espécies. Exatamente, porque geram novas recombinações gênicas. Então, letra B, 1, 3 e 5. Imagine que o homem do tipo sanguíneo O case-se com uma mulher do tipo sanguíneo AB. Qual é a probabilidade desse cruzamento gerar descendentes do sangue tipo O? Então, lembre-se, o sangue tipo O, ele é recessivo, ele é representado o genótipo Izinho, Izinho. O sangue AB, ele é representado pelo genótipo o Izão A e Izão B, não é isso? Porque aqui a gente está falando de alelos múltiplos, né, dos grupos sanguíneos. Então, uma pessoa de sangue AB, ela vai ter Izão A e Izão B. Se eu cruzar com o O, Izinho, Izinho, não tem como sair o O, vai sair heterozigotos, do tipo A e do tipo B. Mas não vai nascer sangue O, então a probabilidade é nula, tá? Só são gerados se tiverem genótipos heterozigotos de A ou de B, tá? Então, olha aí, o cruzamento é do Izão A, Izão B, com o indivíduo O, Izinho, Izinho, só vai gerar indivíduo sangue A, heterozigoto, e sangue B, heterozigoto. Próximo. Após uma primeira gravidez bem-sucedida, uma mãe abortou 3 vezes. Seu caso foi diagnosticado numa consulta médica como eritroblastose fetal. Em relação à patologia observada nesta família, qual é a alternativa correta? Olha, para ter eritroblastose fetal, a mãe tem que ser negativa, a criança tem que ser positiva e o pai positivo. Porque uma criança negativa não vai dar esse problema. Se o pai for negativo e a mãe negativa, vai nascer uma criança negativa, porque é recessivo, tá? Então, e se o pai for positivo e a mãe negativa, mas se a criança for negativa, também não vai ter problema. Então, para se ter o problema de eritroblastose, é preciso o pai ser positivo e a criança também, tá? E aí, elas vão apresentar esse tipo de problema. A primeira criança, né, pode ter um problema mais leve e a tendência é que os próximos filhos ainda vão ter uma reação mais forte ainda. Então, a importância de acompanhamento pré-natal para exatamente detectar a tipagem sanguínea da mãe, né, e do companheiro dela, do pai da criança, e aí evitar esse tipo de problemas para a mãe e para o filho. Linkage crossing over. Na meiose de um indivíduo, azão-bezão e azinho-bezinho ocorre crossing over entre os genes em 40% das células. Ou seja, 40% das células azão-bezão, azinho-bezinho, que são os parentais, tá? O genótipo parental. A frequência dos gametas azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azão e azinho-bezinho são, respectivamente. Então, aqui você lembra que os parentais vão ser sempre mais do que os recombinantes. Se eu tenho 40% de azão-bezão, eu tenho 40% de azinho-bezinho. Então, isso dá 80%. E só me resta 20% para os recombinantes, que seria 10% para o azão-bezinho e 10% para o azinho-bezão. Isso está na letra D, tá? Então, os parentais vão estar sempre em maior proporção que os recombinantes. E os parentais vão ser quem? O azão-bezão, né? O azão-bezão, pezão, ou pezão, emizão, ou seja, só as letras maiúsculas. Ou as minúsculas, né? Azão-bezinho, azinho-bezinho, cezinho-dezinho. Isso são parentais. Quando você tem um dominante e um recessivo do lado, aí você chama de recombinantes, ok? Que é no caso o azão-bezinho e o azinho-bezão. Um caso bastante conhecido de epistasia dominante é a cor das galinhas. O gene Czão determina que as galinhas sejam coloridas e o gene Czinho, cor branca. Entretanto, o gene Izão, ele é o epistático, diferentemente do seu alelo Izinho, que não tem nenhum efeito inibidor.
Diante disso, marque a alternativa em que se encontra o genótipo de uma galinha colorida. Então, gente, se eu tenho um gene epistático, o isão, onde ele estiver, a galinha é branca, independente se elas tenham cesão, porque ele inibe. Então, e se eu não tiver o isão, mas eu tiver cezinho, a galinha vai ser branca porque o cezinho determina a cor branca. Então, na letra A, é o único genótipo de galinha colorida, porque eu tenho izinho, ou seja, gene sem efeito inibidor, e o cesão da galinha colorida. Na letra B, eu tenho o isão, que já deixa tudo branco. Na letra C, eu tenho o izinho, mas eu tenho o cezinho, que é genótipo de cor branca. Na letra D, eu tenho o isão, que é o epistático, inibe a cor. E na letra E também. Então, o único genótipo que eu vou ter galinha colorida é o item da letra A, que é izinho, cesão, que determina a cor, a cor colorida da galinha, das penas da galinha. Ok? 17. Em uma interação epistática, o gene que é inibido recebe o nome de, no caso ali o izinho, ele é um hipostático, porque o gene inibidor é epistático e o que é inibido é o hipostático. No caso, o C é hipostático em relação ao isão, tá? Nessa outra questão aqui, ó. O Czão do colorido é hipostático, porque ele vai ser inibido pelo epistático isão. Próximo. Um indivíduo com genótipo azão, bezinho, cezão, dezão, apresenta quantos tipos diferentes de gametas? Você pode desmembrar todo esse genótipo aí, fazendo aquelas ligações no gráficozinho, no diagrama, no fluxograma, ou você pode usar aquela fórmula, 2 elevado a n. E o n seria o número de heterozigotos. 2 elevado a n. Eu tenho quantos heterozigotos aí? Azinho, cezinho, dezinho. 2 elevado a 3, que dá o quê? 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá? Ou então você faz um sistema de chaves aqui, ó. O azão e o azinho. Aí você põe bezinho, né? Que o azão ele é heterozigoto, mas o B é homozigoto. O C é heterozigoto e o D também. Se você fizer depois, você liga em chaves, vai puxando, eu vejo o resultado lá roxinho, lá lilás, vai ser a quantidade de gametas. Mas você não tem esse tempo no Enem. Você usa a fórmula 2 elevado a n, e n, o número de heterozigotos. Penúltima. O heredograma abaixo mostra uma família onde encontramos indivíduos não afetados, quadrados e círculos brancos, e afetados por uma anomalia, quadrados e círculos pretos. Certo? Ele já te deu essa dica aí, muito bom. Segundo a primeira e a segunda lei de Mendel, a análise desse heredograma nos permite concluir corretamente que, olha, o item 1 diz, o padrão de herança da anomalia é autossômica dominante. Está errado, autossômica, a gente sabe que é. Por quê? Porque você vê que nascem tanto mulheres como homens, né, filhos de pais não afetados, nascem meninos e meninas afetadas. Então é autossômico. Mas não é dominante. Porque se você observar aqui, ó, nesse casal aqui, 3 e 4 da geração 2, eles são aqui, ó, não afetados e tiveram filhos afetados. Um filho afetado ou uma filha. Então, eu posso dizer que eles são heterozigotos e tiveram essa filha aqui que se expressou o problema, a doença. Então, é uma autossômica recessiva. O item 1 está errado por isso. O item 2. O indivíduo 3, 4 é com certeza heterozigoto? Olha aí, 3, 4. Não, ele é recessivo. Ele é o afetado. E aqui é uma herança autossômica recessiva. A chance do indivíduo 2, 3 de ser heterozigoto é 50%? 2, 3. Esse aqui, ó. 2, 3. Heterozigoto, não. Aqui a gente não sabe, tá? Mas a gente propõe que eles, tá? Aqui é um homozigoto dominante, aqui é um homozigoto recessivo, a gente já sabe que é o afetado. Então, elas vão ser 100% heterozigotos e não 50%. O item 8. Os indivíduos do casal 2,1 e 2,2 são heterozigotos. Vamos lá? 2,1 e 2,2 são heterozigotos. Isso. Porque eles tiveram filhos afetados recessivos, tá? Então, se eles são não afetados e tiveram, porque eles são heterozigotos. E o item 8 está correto. O 3, o 16. Trata-se de uma herança ligada ao sexo? Não. E de padrão recessivo? É.
mas não é ligada ao sexo, é autossômica. A possibilidade do casal 2,3 e 2,4 ter outra filha afetada é de 25%? Ó, vamos lá? 2,3 e 2,4. Esses aqui, ó. Se eles forem heterozigotos, de outra filha, eles de terem outra filha, aqui, sabe por que você vai ter que lembrar? Que é afetada pela anomalia de 25%? Se eles forem azão, né? Então, eles vão ter a chance de 25%. Mas ele falou em filha. Você lembra que tem que ver a questão da possibilidade do sexo. Aí você tem que fazer aquela multiplicação. Então, seria 1 sobre 8 e não 1 sobre 4, 25%. Então, ele está errado, certo? Aí eu coloquei aqui nos comentários para vocês quais são as etapas de interpretar um heredograma. Consultei nesse site aqui, Brasil Escola, ó, e aí ele colocou em resumido: determine se a característica é ou não uma herança ligada aos cromossomos sexuais. Identifique se as características é determinada por um gene recessivo ou dominante. E a gente viu lá que os fatores de seres, indivíduos normais, não afetados, né, tiveram filhos afetados. Então a gente viu aí que, recessivo. Ele é recessivo, ele se expressa só apenas em heterozigose. Localizar todos os indivíduos homozigotos recessivos. A gente, os afetados, né? Voltando aqui. Os afetados são os pintadinhos. E analisar os outros casais, lembrando que sempre de que um gene é proveniente do pai ou da mãe. Então, aqui, você não pode esquecer esse 2 e 3, lembrar dos pais dele aqui, ó. O pai do 4, você não sabe quem é, o pai do 1. Você tira conclusões pelos filhos, tá? Mas o 2 e o 3 da linhagem, da geração 2, você sabe porque você sabe quem são os pais. E isso ajuda bastante. Última, um homem possui uma anomalia dominante ligada ao cromossomo X e é casado com uma mulher normal. Em relação aos descendentes desse casal, é correto afirmar que essa anomalia será transmitida a todos os filhos do sexo masculino? Não. Olha aí, se ele tem uma anomalia ligada ao X, então, quando ele der espermatozoide X, ele está determinando o sexo de filhas, né? Então, ele será transmitido a todos os filhos? Não. Do sexo masculino vai o Y, então eles não vão ser afetados, porque a anomalia dele está ligada ao X. Essa anomalia será transmitida a metade dos filhos? A gente não sabe. E ainda mais do sexo masculino é que não vai mesmo. Tá? Então, está mais do que errada a letra B, porque a anomalia é ligada ao X. Se o homem fornece X, é mulher que vai ser a filha, porque é o homem que determina o sexo devido ao tipo de gameta que ele produz. Ele produz gameta X e gameta Y. Essa anomalia será transmitida a todas as filhas? Exatamente, porque quantas filhas ele tiver, ele vai fornecer o X, e o X dele é afetado. Essa anomalia será transmitida a metade das filhas? Não, gente, é a todas elas, porque todas vão ter X e todos os X dele vão estar afetados. Essa anomalia não será transmitida a nenhum descendente? Vai sim, porque se ele tem no cromossomo X, que é o cromossomo sexual, vai ter descendentes, a não ser que ele não tenha descendentes. Mas se ele tiver descendente, ele vai transmitir, tá? Se os espermatozoides forem o X, que é o que está afetado. Se for o Y, não vai estar. Então, gente, o comentário seria: os homens dão às suas filhas o cromossomo X. Sendo a anomalia causada por um gene ligado ao X, os homens têm apenas um cromossomo desse tipo. Obrigatoriamente, todas as filhas vão ter essa característica. Então, aí foram os sites que eu consultei para retirar essas questões, tá? O material já está disponível para vocês também. E, pessoal, muito obrigada mesmo, tá? Pela atenção que vocês nos deram nesse período de preparação. Eu desejo muita energia positiva e também, assim, que você consiga responder as suas questões com a maior clareza, tá? Que a gente tenha contribuído de uma forma instrutiva para vocês, tenha facilitado o entendimento, tenha agregado no conhecimento de vocês. E esse era o nosso objetivo. Eu espero que nós tenhamos atingido isso, né? Chegado a esse momento. E eu me despeço de vocês esse ano, né? Quem sabe no próximo ano estamos com um novo projeto e a gente se vê por aí, tá bom? Então, abraços e tchau, tchau!